Olá, sejam muito bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar fundo numa arquitetura que nem sempre é visível, mas que protege a aposentadoria de todo servidor público. E olha, não estamos falando só de planilhas ou de cálculos difíceis, não. A gente vai falar sobre o alicerce jurídico, sabe? Toda a estrutura de leis e de princípios que faz com que a promessa de um futuro tranquilo se torne uma garantia de verdade, bem sólida. Pois é. A pergunta que fica é como essa segurança é construída na prática? A resposta, olha, não está guardada num cofre. Ela está numa estrutura jurídica, uma bem complexa e toda interligada. Pensa num edifício mesmo. E é exatamente essa construção que a gente vai explorar agora, tijolo por tijolo. Então, esse aqui é o nosso projeto. Vamos começar pela base de tudo, depois entender os valores, que são os pilares, analisar as leis que dão sustentabilidade, dar uma olhada no manual de investimentos e, por fim, ver quem são os responsáveis por essa obra toda. Cada etapa é fundamental. Vamos nessa? Ok, para começar, tem uma coisa que precisa ficar muito claro. A política de investimentos de um fundo de pensão não é só um papel técnico cheio de termos complicados. Ela é, na verdade, o topo de uma pirâmide. É o resultado final de uma baita estrutura jurídica que começa lá atrás, na própria Constituição. É a promessa virando algo concreto, com força de lei. E agora, vamos descer para a fundação de tudo isso aí, a base da nossa pirâmide. A nossa Constituição Federal de 88 não serve só para organizar o Estado. Ela também define valores que são essenciais. E são exatamente esses valores que funcionam como os pilares que sustentam cada decisão tomada na hora de gerir os recursos da aposentadoria. E que pilares são esses, afinal? São os 5 princípios famosos do artigo 37, que a gente conhece pelo nome de LIMP: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E isso aqui, gente, não é uma sugestão, viu? É uma ordem, é a base ética e operacional que não se negocia para nenhum gestor público. Vamos pegar a impessoalidade, por exemplo. Esse princípio é como uma blindagem. Ele deixa claro que o dinheiro do fundo não é do governo da vez, não é de um partido político, muito menos de interesses particulares. Ele pertence a uma coletividade que passa por gerações. São os servidores que contribuem hoje e também aqueles que só vão se aposentar daqui a muitos e muitos anos. É isso que protege o sistema de interferência política. E o princípio da publicidade? Bom, ele basicamente transforma a gestão dos investimentos num livro aberto. A política de investimentos não pode ser um documento secreto guardado na gaveta. É um compromisso que se assume publicamente. E isso quer dizer que qualquer pessoa pode e deve fiscalizar, o que, claro, fortalece a transparência e a cobrança sobre quem toma as decisões. Certo. Já temos os pilares da Constituição bem firmes. Agora vamos subir o nível nessa nossa estrutura. Chegou a hora de falar das leis que pegam esses valores e transformam em regras concretas, sempre com o foco na saúde e na sustentabilidade do sistema no longo prazo. A primeira grande viga dessa estrutura é a Lei 9.717. Essa lei foi, sem dúvida, um divisor de águas. Antes dela, era até comum que o dinheiro da Previdência se misturasse com as contas do governo, sabe? E aí corria um risco enorme de ser usado para outras coisas. Essa lei veio e criou uma muralha, separou os caixas e garantiu que o dinheiro da aposentadoria seja usado só e exclusivamente para a aposentadoria. E essa lei trouxe para a gente dois conceitos que são, assim, vitais. Pensa assim, equilíbrio financeiro é ter grana em caixa para pagar as aposentadorias de hoje. É a saúde do agora. Agora, o equilíbrio atuarial é a garantia de que vai ter dinheiro para pagar os benefícios de quem ainda vai se aposentar daqui a 20, 30 anos. É a promessa do amanhã. Um fundo pode ter um sem ter o outro, e é aí que o perigo se esconde. Um pouco depois, veio a Lei de Responsabilidade Fiscal, a famosa LRF. Ela veio para fortalecer ainda mais essa construção toda. Com a LRF, investir de forma prudente, planejada, deixou de ser só uma boa ideia para virar uma obrigação por lei. Um buraco na Previdência passou a ser encarado não só como um problema do fundo, mas como um risco fiscal para a sociedade inteira. Com a estrutura principal de pé, a gente precisa dos manuais, né? Das plantas detalhadas que mostram como o trabalho tem que ser feito no dia a dia. É bem aqui que entram as regulações mais específicas, aquelas que dão o passo a passo da gestão. E nesse ponto, duas normas trabalham juntas como uma dupla perfeita. Imagina que a resolução do Conselho Monetário Nacional é o GPS. Ela define o destino, a estratégia geral e as regras da estrada.
Já a portaria do Ministério da Previdência é tipo o manual do carro. Ela detalha os procedimentos, como operar no dia a dia. Resumindo, uma dá o mapa e a outra ensina a dirigir. E essa resolução foi uma evolução e tanto, viu? O foco deixou de ser só buscar o maior retorno a qualquer custo. O objetivo número 1 passou a ser a solvência, a certeza de que vai ter recurso para pagar os benefícios. Isso mudou o jogo, exigindo uma gestão de riscos muito mais afiada, uma diversificação inteligente e critérios super rigorosos para cada tipo de investimento. O risco agora é gerenciado, não só aceito. E finalmente chegamos ao topo da nossa construção. Nenhuma estrutura, por melhor que seja o projeto, fica de pé sozinha. Ela precisa de gente, os construtores. Esta última parte é sobre o fator humano e sobre a responsabilidade coletiva que faz todo esse sistema funcionar de verdade. A governança é um grande sistema de pesos e contrapesos feito para ninguém ter poder absoluto. De um lado, o Conselho Deliberativo aprova a estratégia geral, mas quem mergulha nos detalhes técnicos é o Comitê de Investimentos. A unidade gestora executa, mas o Conselho Fiscal está lá, auditando cada passo. E, de olho em todo mundo, a supervisão externa garante que as regras do jogo estão sendo seguidas. É um sistema para proteger a integridade de todo o processo. E essa responsabilidade toda vai muito além de só cumprir a lei, sabe? Ela é ética, porque mexe com o futuro das pessoas, é institucional, porque cuida da confiança na instituição, e, o mais importante de tudo, é intergeracional. As decisões tomadas hoje vão impactar diretamente a vida de servidores que talvez nem tenham nascido ainda. No final das contas, tudo que a gente conversou aqui se resume a uma ideia muito poderosa. Administrar recursos previdenciários é, antes de tudo, administrar o tempo e cuidar do futuro. Não se trata só de dinheiro, mas de um compromisso de honra com as próximas gerações. E é exatamente essa a fundação sólida que garante uma aposentadoria segura.